do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, Senhor. Um bom dia a todos. Hoje é o dia do Senhor, é o dia em que nós celebramos a graça do Senhor no nosso coração. E a igreja nos convida a celebrarmos o 27º domingo do tempo comum, abrindo nosso coração à escuta da palavra e rezando pelas nossas famílias. Por isso, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E certos da sua infinita misericórdia, cantemos pedindo perdão. Compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cheios de alegria e gratidão, glorifiquemos a Trindade Santa cantando o nosso hino de louvor. Fortaleza nas alturas, minha terra, paz a todos. Amados, ó Senhor, nos elevamos, nos bendizemos e adoramos, e nos glorificamos e nos damos muitas graças, por vossa glória tão imensa. Deste mundo, tem piedade de nós todos. Vossa tirar nosso pecado, as nossas preces acolher. Vós que estás eternamente à direita de Deus Pai. Jesus Cristo, nosso irmão, porque só vós sois o Altíssimo, em união com o Santo Espírito, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Vamos colocar diante do altar do Senhor as intenções que trazemos no nosso coração. Faça o teu pedido, a tua oração, com toda a confiança. Hoje nós queremos rezar de maneira especial por todas as nossas famílias, para que o Senhor conceda a paz, a fortaleza, a graça, para que nossas famílias sejam unidas.
por todos aqueles que pediram e contam com as nossas orações. Vamos rezar de maneira especial por toda a Igreja, pelo Santo Padre, o Papa, pelo Sínodo da Juventude, que acontece em Roma, para que a juventude seja acolhida na Igreja. Vamos rezar pelas intenções que trazemos no nosso coração. Vamos rezar de maneira especial pela alma de Carlos Maria da Silva Borges, que faleceu no Brasil, cujo 7º dia hoje nós celebramos. E também por todas as intenções que colocamos no início dessa nossa Eucaristia. Deus eterno e onipotente, que no vosso amor infinito cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro do Gênesis. Disse o Senhor Jesus: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus, depois de ter formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, conduziu-os até junto do homem para ver como ele os chamaria, a fim de que todos os seres vivos fossem conhecidos pelo nome que o homem lhes desse. O homem chamou pelos seus nomes todos os animais domésticos, todas as aves do céu e todos os animais do campo. Mas não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez descer sobre o homem um sono profundo e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela, fazendo crescer a carne em seu lugar. Da costela do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. Ao vê-la, o homem exclamou: esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz de ti que temes o Senhor e andas nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te correrá bem. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. O Senhor nos
será como videira fecunda no íntimo do teu lar. Teus filhos como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião, o Senhor te abençoe. Vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e possas ver os filhos dos teus filhos. Paz a Israel. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, Jesus, que por um pouco foi inferior aos anjos, vamos-lo agora coroar de glória e de honra por causa da morte que sofreu. Pois era necessário que, pela graça de Deus, experimentasse a morte em proveito de todos. Convinha, na verdade, que Deus, origem e fim de todas as coisas, querendo conduzir muitos filhos para a sua glória, levasse à glória perfeita, pelo sofrimento, o autor da salvação. Pois aquele que santifica e os que são santificados procedem todos de um só. Por isso não se envergonha de lhes chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus para o porem à prova e perguntaram-lhe: pode um homem repudiar a sua mulher? Jesus disse-lhes: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a sua mulher. Jesus disse-lhes: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou esta lei. Mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre esse assunto. Jesus disse-lhes então: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Apresentaram-lhe a Jesus umas crianças, para que ele lhes tocasse. Mas os discípulos afastavam-nas.
Jesus, ao ver isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, não as estorveis. Dos que são como elas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Amados irmãos e irmãs, é muito interessante a reflexão que a liturgia nos apresenta no dia de hoje. E se nós formos olhar direto ao Evangelho, nós muitas vezes vamos endurecer o nosso coração e não vamos entender a posição que o Senhor coloca no Evangelho. Porque antes de tudo nós temos que entender uma coisa: os fariseus estavam diante de Jesus para pô-lo à prova. Queria fazer uma pergunta que pudesse apanhar Jesus na sua resposta. Então a intenção dos fariseus não era converter o seu coração, não era apenas ouvir a palavra do Senhor, não. A intenção dos fariseus era astuta, era apanhar Jesus numa questão. E eles vão colocar uma questão muito dolorosa, que é a questão do divórcio. Se nós pensarmos, talvez fique uma coisa muito rígida, muito ríspida, mas quando o Senhor dá uma resposta, Ele dá uma resposta pensando na igualdade, pensando no direito de todas as coisas. Porque não sei se nós entendemos, mas para o povo de Israel, na época em que Jesus vivia, o homem era que tinha a autoridade toda em sua mão. A mulher e a criança não tinham valores nenhum, não tinham direitos nenhum, mas era apenas o homem. O homem é que mantinha todo o direito nas suas mãos. E o divórcio significava o quê? O homem era o único que podia apresentar uma certidão ou uma carta de divórcio, que era chamado pela lei de Moisés. Mas por quê? Qual era a causa? Qual era o motivo? Talvez nós pensamos num motivo muito contente, um motivo muito concreto, um motivo muito específico. Não. Se a mulher levantasse naquele dia e não tivesse muito bem arrumada, ele podia dar uma carta de divórcio para ela. Se a mulher não fizesse o almoço ou o jantar muito bem feito, ele podia dar uma carta de divórcio para ela. Eram coisas banais, eram coisas muito simples. E se o homem desse uma carta de divórcio à mulher, ela teria que ficar sem se casar, porque a carta de divórcio significava a incapacidade dela de casar. Então o homem podia dar uma carta de divórcio e casar-se com outra, mas a mulher não. Se ela tentasse casar, ela seria apedrejada. Era isso que aconteceria. Por isso eles vão perguntar ao Senhor. Os fariseus montam uma pergunta para dizer: Senhor, é lícito dar a carta de divórcio? Pode acontecer a separação? E o Senhor vai dizer: sabe por que Moisés autorizou dar uma carta de divórcio? Por causa da dureza dos vossos corações. Vocês são insensatos, duros nos vossos corações, não sabem o verdadeiro sentido. E aqui que nós paramos na reflexão, amados irmãos, e aí nós precisamos recorrer ao Antigo Testamento. Sabe para quê? Para entender o motivo de todas as coisas. Porque quando nós pensamos em algo específico, nós temos que tirar o nosso olhar disso para entender a razão, para entender a circunstância, para entender o motivo de todas as coisas. E a liturgia hoje está falando do motivo do ser família, do motivo de estar juntos, do motivo de poder lutar pelos direitos, e os direitos iguais, de valorizar as pessoas, de valorizar as realidades. E aí nós entendemos quando nós olhamos à luz do livro do Gênesis. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, na primeira leitura, Adão, o ser criado por Deus, ele foi criado para governar e dar o nome a todas as coisas da terra. E é muito interessante que a passagem da primeira leitura começa com uma frase dizendo assim: não é bom para o homem que ele esteja
só. Não é bom. E quando fala o homem, significa a humanidade, significa o homem e a mulher. Não é bom para que o homem esteja só. É assim que começa a leitura. E aí o Senhor vai mostrar o porquê que não é bom. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele governa sobre a terra e Ele dá um nome a todas as coisas. Dar um nome significa o quê? O direito que nós temos de propriedade. Só quem manda, só quem é dono pode dar o nome a todas as coisas. Então, quando a criação estava completa, todos os animais, todos os seres vivos vieram até Adão para que Adão pudesse dar o nome. E Adão deu um nome a cada um deles. E Adão escolheu o nome conforme cada um dos animais. Mas depois de tudo isso, de ter contemplado a criação, as maravilhas de Deus, quando terminou, qual foi o sentimento de Adão? Ele sentiu-se sozinho, porque não tinha alguém semelhante a ele. Olha que interessante, prestem atenção nas palavras. Ele sentiu sozinho porque não havia alguém semelhante a ele. E de repente o Senhor enviou-lhe um sono profundo. Dizem as más línguas por aí que esse deve ter sido o último sono profundo do homem, porque Deus falou assim, ó, dorme em paz, que agora eu vou criar um problema para sua cabeça. Não era assim? Isso dizem as más línguas, mas não é verdade não, tá certo? Então Adão caiu num sono profundo. O Senhor arrancou-lhe a costela e fez a partir da sua costela a mulher. E quando Adão abriu os olhos, o que aconteceu? Qual foi a frase que Adão ele disse? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Entenderam? Na origem, Deus fez a mulher. Da onde? Da costela de Adão, para que ela fosse para ele uma força. Se vocês me ajudarem, é muitas palavras. Hoje a liturgia está nas palavras. Adão fez a mulher para que ela fosse uma companheira. Qual era o sentimento de Adão antes de dormir? Adão sentiu-se só. E Deus, quando criou a mulher, criou para que ela fosse uma companheira, uma auxiliar, para poder estar ao seu lado. Entenderam, amados irmãos? Não é bom para que o homem esteja só. Deus fez para Adão a mulher, tirada das suas costelas, para que ela fosse uma companheira e uma auxiliar. Esta é a razão primeira. Este é o sentido primeiro. Esta é a razão primeira de toda a criação. Veja, amados irmãos, todos nós, homens e mulheres, fomos criados para complementariedade, para completar-se um ao outro. Sozinhos nós estamos incompletos. Sozinhos nós somos incompletos. Por isso, o Deus não fez o homem para a solidão. Deus fez o homem para a solicitude, para poder amar, para poder dar uma resposta. Veja, o homem tinha toda a autoridade, o homem tinha todo o poder nas suas mãos, mas ele sentia-se sozinho, não tinha uma companheira. E Deus, ao criar a mulher, fez dela a sua companheira, fez dele a sua auxiliar. Entenderam, amados irmãos? Então é para completar as coisas, é para que ele seja completo, para que ele não se sinta só, para que ele possa ter alguém para poder partilhar o seu amor, a sua vida, a sua realidade, o seu ser, alguém que seja igual a ele, alguém que seja da mesma natureza. Entenderam, amados? E agora fica fácil nós voltarmos para a leitura que Jesus fala com os fariseus. Desde toda a criação não foi assim. Moisés pediu para que desse a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações, mas desde o princípio não era assim. Deus os criou, homem e mulher. Homem e mulher Deus vos fez, e vos fez para que vocês pudessem deixar pai e mãe, unirem os vossos corações e tornar-se uma só carne. Uma só carne. Preste bem atenção, amados irmãos, aqui. Muitas vezes no mundo em que nós vivemos hoje, fala-se muito da igualdade da mulher com o homem. E às vezes usam uma palavra muito errada. A mulher nunca será igual ao homem.
o homem nunca será igual à mulher. Eles podem ter os mesmos direitos. Isso sim, ter os mesmos direitos é razão. Ter os mesmos direitos é verdade. Ter os mesmos direitos é justiça. Mas igual nunca vai ser. Vou dar só um exemplo para vocês. Por exemplo, nós vamos dizer assim, olha, amanhã, segunda-feira, é o Thanksgiving. Nós vamos celebrar o Thanksgiving. Se vem um homem aqui e fala assim, bom, vamos celebrar um Thanksgiving. Vamos colocar uma toalha no altar, uma vela, uma cruz e tá bom. A gente já tem os livros, já tem a toalha, já tem a cruz, beleza, pronto, tá tudo pronto. Não é assim? O homem é assim, tá pronto. Não é assim? Aí vem uma mulher aqui e fala assim, vamos celebrar o Thanksgiving? Vamos colocar umas frutas, vamos colocar umas verduras, vamos colocar uns legumes na frente do altar, olha que beleza, não é? Aí fica um display assim visível. Entenderam, amados irmãos? A complementariedade é diferente, nunca vão ser iguais. O homem, se tem alguma coisa, vamos dar um outro exemplo, no mercado, não é? O homem, quando vai entrar no mercado, o que ele faz? Ele entra, pega o que ele precisa, passa no caixa e vai embora. Não é assim? A mulher entra no mercado, passa em todos os corredores, não é assim? Para ver, não que ela precisa pegar alguma coisa, para ver se ela esqueceu alguma coisa, não é assim? E depois passa no caixa e aí vai embora. Não é assim, amados? Não são iguais. Não são. E muitas vezes no nosso coração nós ficamos achando e lutando para que tenham a igualdade. Não! Podem ter os mesmos direitos, mas nunca serão iguais. Porque se forem iguais, nós perderemos a complementariedade. Como que um vai completar o outro se eles forem iguais? Por exemplo, quando vocês se casaram, não foi assim? Quando se casaram, você casou com alguém que era igualzinho a você? Não, se fosse igualzinho você matava no primeiro dia, não é assim? Quando a gente acorda de manhã, olha para o espelho e fala, meu Deus do céu, não é? Graças a Deus eu sou um só, se tivesse dois eu me matava. Não era assim? Quando você escolheu alguém para estar do seu lado, você escolheu alguém completamente diferente. Qual é a lei da física que nós estudamos na escola? Os opostos se atraem. Não é assim? Os iguais se repelem, mas os opostos se atraem. É assim a lei da física. Entenderam, amados irmãos? Nunca iguais, mas são da mesma natureza, com os mesmos direitos. Por isso é preciso entender que na vida matrimonial, na vida dos dois, eles deixaram pai, mãe, para tornar-se uma só carne. Hoje existe uma realidade que a gente diz assim, e que o mundo está nos dizendo assim, nós temos a nossa privacidade, nós temos o nosso direito, e a melhor coisa é estarmos sozinhos. Ai, como é bom, não é? Nós estarmos sozinhos. Aí ninguém casa, não tem filhos, não tem nada, não tem descendência. Para que existe essa vida? Estar sozinho, para quê? Para morrer na solidão? Para morrer abandonado? Para morrer na miséria? Para não ter nada com que partilhar? Que sentido tem essa vida? A vida significa compartilhar. A vida significa doar-se. Para que você deixou casa, pai, mãe, para tornar-se, unir-se num só coração com o seu esposo ou com a sua esposa? É para amar. Para que existem os filhos? Os filhos é o desdobramento do amor dos pais. Ali está a figura do amor dos dois. O resultado do amor dos dois foram os filhos. Entenderam, amados irmãos? Para que é a vida humana? Para que ela foi feita? Porque ela existe, não para governar a terra, não apenas para dar o nome às coisas, mas para não se sentir sozinho, para não se sentir abandonado, para não se sentir solitário. Lembra, a solidão não faz parte da vida humana, e sim a solicitude, o cuidado com os outros, o cuidado com as pessoas. Cada vez mais nós estamos sendo catequizados que a melhor coisa é estar sozinho. Lembrem, o último sono bom e tranquilo de Adão foi na criação, o resto acabou-se. Por quê? Porque é para dar a vida, é para entregar o nosso coração. A vida não tem sentido se nós não amarmos uns aos outros. Por isso é preciso amar uns aos outros.
Por isso é preciso perdoar, por isso é preciso o diálogo, por isso é preciso viver a nossa vida, viver a nossa família com o amor que o Senhor nos ensinou. Às vezes as pessoas dizem assim: seu padre, o senhor fala essas coisas de casamento, o senhor fala essas coisas de família, porque o senhor nunca casou. Não é assim? Quero ver o senhor casar, para o senhor ver o que é bom para tosse, não é assim? E aí a resposta para quem diz assim para nós: seu padre, você nunca casou, não sabe falar de família. A gente responde assim: nós viemos da onde? Da cegonha, por acaso? Os padres caíram da onde? Do céu? A cegonha abriu o bico, bum, caiu lá na Imaculada Conceição, aquela coisa. Não é assim? Não, a gente tem família, tem pai, tem mãe, tem irmãs, tem irmãos. Nós viemos da onde? De uma família. Então por isso nós sabemos, por isso nós entendemos, nós precisamos abrir o nosso coração para amar. Preste bem atenção, nunca na vida do casal eles brigaram para dizer assim: não, eu estou te amando mais do que você está me amando. Vocês já viram uma briga de casal por causa disso? Eu nunca vi, vocês já viram? Não, eu estou brigando com você porque você está me amando demais. Não é assim? Já viram um casal brigando disso? Para de me amar um pouco, você está me amando demais. Não é assim? Não, é tudo eu. Porque eu sou escravo nessa casa, sou eu que faço todas as coisas. Padre, se ele me ajudasse. Ele chega do trabalho, senta lá naquele sofá e tec, e ainda pergunta se a janta está pronta. Não é assim? Por que ele não levanta daquele sofá e me ajuda? Não é assim? Quantas e quantas vezes o outro fala: padre, eu chego em casa cansado do trabalho, e aquela mulher fala mais do que a TV. Não é assim? Se ela falasse um pouquinho menos, não era assim? Olha quantas e quantas vezes as brigas são por causa dessas coisas. Porque não me ajuda, porque não faz isso, porque não faz aquilo, porque não faz aquilo outro. Ninguém briga de falar assim: olha, você está me amando mais, você está me amando menos. Não é assim? É amar mais, é amar mais. Nós esperamos dos outros, mas por que nós não fazemos primeiro? Nós ficamos doentes, nós ficamos fartos, e é tão interessante, a gente briga a vida inteira. Quando o primeiro parte, a dor é imensa, sente a falta, sente a tristeza, sente a dor. Entenderam, amados irmãos? Para que esperar quando já não temos alguém do nosso lado e não aproveitar o que nós temos agora? Não aproveitar os nossos filhos, não aproveitar os nossos pais, não aproveitar aqueles que estão do nosso lado, o nosso esposo, a nossa esposa. Entenderam? Por que era lícito dar a carta de divórcio? Por causa da dureza dos vossos corações. Entenderam, amados irmãos? O que o Salmo nos diz hoje? O Senhor nos abençoará por toda a nossa vida. E qual é a maior bênção de Deus na nossa vida? A família que Deus nos deu, que é fonte de graça, de bênção e de misericórdia. Que hoje, amados irmãos, o Senhor abra os nossos corações e com o nosso coração aberto, nós saibamos amar, porque a origem da nossa criação foi amar-nos uns aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cheios de confiança, amados irmãos e irmãs, na certeza que fomos criados para o amor, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se entregou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus,
onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que nos dirige no Evangelho palavras exigentes, mas cheias de amor. E peçamo-lhe que nos converta o coração, dizendo, cheios de confiança: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos ministros da Santa Igreja e pelos fiéis, para que sejam testemunhas da ternura de Deus, que criou o homem à sua imagem. Oramos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos jovens que se preparam para o matrimónio, para que encontrem nas palavras de Jesus o apelo à fidelidade e no amor. Oramos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos lares que perseveraram na unidade, para que sejam um sinal do amor de Deus, que os santifica e lhes revela o seu mistério. Oramos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos lares separados ou desfeitos e pelas pessoas que voltaram a casar, para que encontrem quem os ajude e compreendam. Oramos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos estudantes que iniciaram ou vão iniciar um ano novo, para que o estudo, a cultura e a ciência lhes abram o coração à voz de Deus. Oramos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas crianças cujos pais estão separados e por todas as que não têm uma família, para que encontrem em Jesus o grande amigo. Oramos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Acolhei, Senhor, a nossa oração e dai a todos aqueles por quem pedimos a força de viverem no amor e na paz, para serem chamados vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar?
oramos para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmos nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, forte, fonte de toda verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje, a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos de vosso servo Carlos Maria da Silva Borges, cujo 7º dia hoje nós celebramos, a quem chamastes para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. No instante de silêncio, lembramos dos nossos parentes, amigos e benfeitores já falecidos. Lembremos de maneira especial de todos os nomes que foram lidos no início da nossa Eucaristia e que estão diante do altar do Senhor, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, sobre o título de Nossa Senhora do Rosário, cujo dia hoje nós celebramos. Com São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso livro de igreja ignorada, mas tem uma palavra de excelência. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente os nossos irmãos, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vão levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai de infinita misericórdia e bondade, acompanhai este nosso irmão e essas nossas irmãs, que vão levar o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que estes nossos irmãos sintam a bênção, a graça e a proteção do Senhor, para que, não sendo sozinhos, possam na cruz do Senhor colocar os seus sofrimentos, suas dores e dificuldades. Que o Senhor lhe traga esperança e paz. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos em paz. Podemos sentar só um instante para alguns anúncios. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer de maneira especial toda a ajuda que vocês deram a semana passada para o benseio dos Cavaleiros de Colombo. Então, desde já, Deus lhes pague pela ajuda e pela cooperação. Lembrando também que no próximo final de semana nós teremos no sábado o jantar da banda, e nós sabemos o quanto a banda ela é importante para a nossa comunidade, tanto que nós chamamos o orgulho da nossa comunidade. Então, aqueles que ainda não compraram os seus convites e gostariam de participar do jantar da banda, que vai ser na Associação Portuguesa, nós temos o Luiz, que está aqui na missa hoje, e também outros membros da banda. É só procurá-los para adquirir o seu convite. É $30 para o adulto e 15 para as crianças. Então, todos estão convidados a participarem conosco. É no próximo sábado. Lembrando também que nesse mês de outubro nós temos o chá das mulheres, que é o chá do outono, não é? Então acontece no dia 28 de outubro. Então a Manuela Muniz, ela hoje não está, eu penso, que ela está para vender os convites aos domingos, e a Felícia aos sábados. Então, se alguém quiser, as mulheres que quiserem um convite para o chá, tá? O chá acontece no dia 28 de outubro. É $15 a entrada, R$7,50 para as crianças, tá certo? Então todos estão convidados a participar conosco. Como vocês veem, esse final de semana é um final de semana longo, é o final de semana do Thanksgiving. E nós teremos a missa do Thanksgiving amanhã, segunda-feira, às 11 horas da manhã. Porque não tem sentido fazer o Thanksgiving sem fazer uma missa de ação de graças, não é? Porque o Thanksgiving é a ação de graças. Então a ação de graças maior é a celebração da Eucaristia, tá certo? Então amanhã nós temos a missa às 11 horas da manhã, celebrando então o Thanksgiving, tá? Todos estão convidados a participar. Lembrando que terça, quarta, quarta e quinta, nós temos a missa às 10 horas da manhã. Nós temos a missa às 10 horas da manhã. Na quarta-feira, às 11 horas, nós temos a missa no Lar Santa Isabel. É o segundo final de semana do mês, então nós temos missa no Lar Santa Isabel. Na quinta-feira, nós temos missa às 10 horas da manhã, a exposição do Santíssimo e a bênção às 3 horas da tarde. Todos estão convidados a participarem conosco. Na sexta, nós não temos missa às 10 horas da manhã, mas nós teremos missa às 7 da noite. Por que às 7 da noite na sexta-feira? Porque sexta-feira é o dia 12 de outubro. E o 12 de outubro é o dia que nós celebramos no Brasil, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu não sei se vocês lembram, quando o Monsenhor Orlando esteve aqui em julho, ele trouxe a imagem do Santuário de Aparecida e deu a imagem para a nossa paróquia. Então agora nós temos a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então na sexta-feira nós estaremos celebrando a primeira missa, a primeira festa de Nossa Senhora Aparecida aqui na nossa paróquia. Então sexta-feira, dia 12, às 7 horas da noite, festa de Nossa Senhora Aparecida. Então todos estão convidados para que nós possamos rezar juntos. E lembrem sempre, o Brasil e Portugal têm uma comunhão muito grande.
inclusive nas aparições de Nossa Senhora. Em Portugal nós temos Fátima, que celebrou já os 100 anos da aparição. E no mesmo ano que nós celebrávamos 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, nós celebrávamos no Brasil os 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. Então o Brasil levou uma imagem de Aparecida lá para o santuário de Nossa Senhora de Fátima. Lá no santuário tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e o santuário de Fátima levou uma imagem de Fátima para o santuário de Aparecida. Então na entrada principal do santuário de Aparecida está lá a imagem de Nossa Senhora de Fátima, tá? Então celebremos juntos na sexta-feira, às 7 horas da noite, nós celebraremos Nossa Senhora. Lembrando também que no sábado, é dia 13, nós temos o terço dos homens. Então os homens estão convidados a rezar antes da missa o terço no sábado. E também nós temos aqui à frente a caixa que recolhe as intenções para o mês de novembro. Vocês lembram que o mês de novembro é o mês das almas, é um mês que nós rezamos por todas as almas. Então se você quer uma intenção especial, é só você colocar aqui dentro da caixa durante o mês de outubro. No primeiro dia de outubro nós fecharemos e vamos colocar as intenções aqui no altar, para que elas sejam rezadas. E nós rezaremos durante todo o mês de novembro, tá? Então essas intenções são intenções para serem rezadas durante todo o mês de novembro. Então se você tem intenções, a caixa já está aqui com as intenções. Eu peço a oração de vocês. Na terça-feira, a irmã Karina e eu, nós vamos para o Brasil. Nós chamamos visita às famílias, né? Porque o missionário nunca tem férias, eles têm as visitas à família. Então nós vamos lá para visitar a nossa família, mas na verdade a gente vai visitar uns 10 dias só a nossa família. Porque no próximo domingo nós já temos ordenação. Lembra dos padres? Lembra do Monsenhor convidando vocês para irem nas ordenações? Então o próximo domingo nós temos a ordenação de 5 padres, é isso? E um diácono, né? Então nós estaremos lá para participar. Depois já é o retiro para preparação para a festa e a festa da comunidade missionária. Então o mês de outubro é lá que nós vamos fazer a nossa passagem. E depois fica um pouquinho de novembro para a gente visitar as famílias. Então na terça-feira, dia 9, nós estaremos, irmã Karina e eu, nós estaremos indo então para o Brasil. Rezem por nós. O padre Tiago deixou porque é vai e volta, tá certo? Então não se preocupe que é ida e volta, né? E enquanto isso fica o padre Tiago e vocês tomam conta dele, tá certo? Eu não sei se tem mais alguma coisa. Não? Então vamos ficar em pé para pedir ao Senhor a graça e a bênção do céu. Hoje a imagem da Imaculada Conceição visita a família da Natália e o José Cabral. Então venham aqui à frente para que possam receber a imagem e nós damos uma salva de palmas a essa família que recebe a imagem. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vós e sobre a vossa família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um abençoado domingo a todos.